Boa tarde, estamos aqui nessa tarde de sol para que possamos mais uma vez colocar luz sobre algum assunto, colocar a luz da palavra de Deus. Hoje vamos diretamente ao assunto, vamos falar da oração. A oração é ajoelhado ou é de pé? A oração é um costume, é um hábito? A oração o que é? Ou é um mandamento? Então nós vamos ver hoje se a oração é um hábito, se a oração é um mandamento e se a oração é de pé, se a oração é ajoelhado, mas não de acordo com o que nós pensamos, nem de acordo com o que nós queremos, mas de acordo com o que a Escritura ensina para nós. Nós vamos começar aqui no Êxodo, no capítulo 4, eu tenho um caderno aqui que ele me ajuda, porque são muitas anotações para se ficar lembrando a todo tempo. Então eu tenho aqui no Êxodo, no capítulo 4, que diz assim, que o povo creu e ouviram o que o Senhor visitava aos filhos de Israel e que via a sua aflição. E inclinaram-se e o adoraram. Em Êxodo, no capítulo 12, também, no versículo 27, está escrito assim: Então direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Em 2 Samuel, está escrito assim: E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. É sobre aquele caso que o Davi errou contra o Senhor, com o soldado Urias, e ele se arrependeu muito, então ele pedia pela vida da criança que estava no ventre da mulher de Urias, Batseba. Então ele disse assim, aqui está escrito assim, que ele passou a noite prostrado sobre a terra. Em 1 Reis, está escrito que Salomão, ele fez uma oração e uma súplica ao Senhor, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus. Então Salomão já estava de joelhos, porque antes estava escrito sobre prostrar. Prostrar é mais do que estar de joelho. É estar de joelho, mas com o rosto em terra. E aqui está falando sobre oração de joelhos, quando o rei Salomão suplicou pelo povo. Depois, no 1 Reis, no capítulo 19, quando o profeta Elias estava fugindo de Jezabel e Acabe, ele estava com muito medo, tinha os 400 profetas de Baal, tinha os 450 profetas de Azerá, e ele com muito medo falou para o Senhor que ele estava sozinho, mas o Senhor disse assim: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Então, alguém pode dizer que é um simbolismo, dizer o joelho que não se dobrou a Baal. Mas se for um simbolismo, é um simbolismo que está falando dos joelhos que não se dobraram, como o joelho se dobrar, num sinal de reverência. E como a obra de Deus é uma obra de reverência, é uma obra de adoração, porque a adoração exige temor e exige reverência. Então dobrar os joelhos é um ato de temor e reverência, segundo está contando aqui para nós. No 2 Crônicas, o rei Josafá, está escrito que ele se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. No 2 Crônicas, está escrito assim, que toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto e as trombetas tocavam. E acabando de oferecer ao rei o sacrifício, todos que se achavam ali se prostraram e o adoraram. Então, se prostraram e adoraram a Deus. No Salmo 72, já está fazendo uma profecia para o futuro, dizendo que todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. No Salmo 95, ó, vinde e adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. No Salmo 99, está escrito assim: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos
diante do escabelo dos seus pés, porque ele é santo. No Salmo 132, entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo dos seus pés. Em Isaías, no capítulo 45, mais uma profecia futura. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. No capítulo 6 de Daniel, está escrito assim no verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, no Velho Testamento, está escrito que desde o povo da congregação, né, começando lá do Êxodo, até aonde o assunto nos leva aqui em Daniel, no capítulo 6, tanto o povo da congregação quanto os sacerdotes, os profetas e os reis se prostravam e adoravam e se ajoelhavam perante o seu Criador. Mas vamos saber se no Novo Testamento se confirma tudo isso que está dizendo. Porque como nós vimos no Velho Testamento, a oração de joelho, o se prostrar perante o Criador, era um mandamento. Mas vamos ver agora no Novo Testamento, porque aquele tempo era a lei, agora é a graça. Se mudou alguma coisa, se a graça confirma o que foi escrito na lei, ou se a graça abole o que foi escrito na lei, ou se existe alguma parte que absolve alguns detalhes, alguns momentos, alguma coisa, algum ponto. Então vamos ver o que está escrito no Mateus, no capítulo 4, quando foi na tentação de Jesus, que o adversário disse assim para Jesus: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Então ele sabia que o sinal de adoração também era se prostrar, era se ajoelhar. Quando se ajoelha ou se prostra perante alguém, está fazendo uma verdadeira adoração. Foi quando Jesus rechaçou e falou que só perante Deus, né, se prostrava e só a Deus se servia. Quando Jesus foi para o Getsemane, que ele foi orar, porque estava chegando a hora da crucificação, a hora mais difícil, a hora mais árdua, indo um pouco para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então ali o Senhor Jesus, mesmo ele sendo filho de Deus, ele se prostrou perante o Pai. E no Mateus, no capítulo 6, ele disse que quando orar, não seja como os hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas da rua para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então o que ele disse? Que não fazer como os hipócritas, porque ele chamou o povo daquele tempo, que ia de pé pelas esquinas, orar, mostrar que estava orando, que era o povo chamado de hipócrita, porque eles iam para ser vistos pelas pessoas, e no entanto, já estavam tendo o seu galardão. E no Lucas, no capítulo 22, ele disse assim para os apóstolos dele, quando estava chegando também a hora da crucificação. Quando chegou naquele lugar, ele disse: orai para que não entreis em tentação. Então ele pediu para que orassem, e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Então ele disse para os discípulos para não cair em tentação, para que eles orassem. E dando o exemplo, se afastando por uma certa distância, ele se colocou de joelhos perante o Pai
e orava, mostrando como é que se deve fazer uma verdadeira adoração. E no Atos, no capítulo 7, naquela parte onde Estevão foi apedrejado, porque ele pregava a verdade, mas o povo não foi capaz de ouvir a verdade, então ele foi morto a pedrada. Mas antes de morrer, quando ele ia caindo, pôs-se de joelhos e com a grande voz ele clamou: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então o mártir Estevão também orava de joelhos. No Atos, no capítulo 9, no verso 40, também Pedro, quando ele chegou e tinha uma menina que tinha sido dada como morta, e Pedro pediu que todo mundo saísse da sala, que todo mundo saísse do quarto, o Pedro entrou no quarto, se ajoelhou perante o corpo, orou e voltando para o corpo ele disse: Tabita, levante-se. E ela, abrindo os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. Então Pedro, para orar, para que houvesse uma ressurreição, ele colocou os joelhos no chão e pediu a Deus que houvesse uma ressurreição, e houve. Atos, no capítulo 20, diz assim, que Paulo, quando ele foi visitar um povo, o povo gostou muito dele, muita coisa aconteceu, muitas maravilhas, e quando ele foi embora, o povo foi acompanhando ele pela praia, e havendo dito isso, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Então ele orou com todos aqueles que estavam, porque ele chegou na praia, estava todo mundo acompanhando, com as mulheres, com os filhos, até fora da cidade. E chegando lá, todos eles se ajoelharam perante o Criador. Não perante Paulo, porque Paulo também estava de joelhos perante o Criador. No Romanos, no capítulo 11, está escrito aquela parte que está lá no Velho Testamento, está confirmada aqui. Aquela parte que estava falando sobre a história de Elias e que ele se sentiu sozinho e que Deus disse para ele que todos os joelhos que se não dobraram diante de Baal estavam ali para ajudar ele também. Em Romanos, no capítulo 14, confirma mais uma vez, porque está escrito que pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim. Em Efésios, está escrito assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, o apóstolo Paulo chegando em Éfeso e mostrando para o povo como é que se fazia uma verdadeira adoração, uma verdadeira petição no temor e na reverência, para que pudesse deixar o exemplo para aquele povo, mais uma vez se pôs de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E no Filipenses, no capítulo 2, também disse assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E no Apocalipse, está escrito assim: todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciães e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Então todos os anjos que estavam diante do trono e diante dos anciães se prostraram e adoraram o Criador. Em Apocalipse, no capítulo 4, está escrito que os 24 anciães prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoraram o que vive para sempre e lançavam as suas coroas diante do trono. No Apocalipse, no capítulo 5, no verso 14, está escrito: e os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. E no capítulo 19 de Apocalipse, mais uma vez: e os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo amém, aleluia. Então, pelo que diz a palavra de Deus, tanto os homens de Deus, os sacerdotes, os profetas, os reis, o Filho de Deus, os apóstolos, os discípulos e todos aqueles que reverenciam a Deus de um profundo e sincero coração, fizeram com temor e com reverência, colocando os seus joelhos no chão.
E a parte que às vezes mais combate isso está dentro do próprio povo de Deus, que diz que isso não é necessário, que não tem o porquê fazer isso. A parte que mais combate o horário de joelhos é justamente aqueles que deviam estar de joelho 24 horas, como fizeram os 24 anciões no livro do Apocalipse. Mas, enfim, a obra de Deus, como foi falado no começo, é uma obra de adoração. E a adoração requer temor e reverência. E na verdade nem todos estão preparados para ser um adorador. Nem todos estão preparados para ter temor e reverência. Mas aqueles que têm, faz. E aqueles que ainda não têm, mas porque não têm entendimento, mas busca o temor, busca a reverência, busca a compreensão e busca a adoração, eu tenho certeza que vai pensar bem sobre o assunto, vai ler esses pontos que eu falei, ou melhor, vai ver todos os pontos na palavra de Deus que está escrito, e se alguém quiser procurar algum ponto contrário, também pode procurar. Mas a palavra de Deus ela é bem clara, porque a palavra de Deus não engana, a palavra de Deus não finge nem disfarça. A palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz sobre o caminho. Então, mais uma vez, estamos aqui para colocar luz sobre algum assunto, a luz da palavra de Deus. Enfim, luz. Até mais, boa tarde.